com o tempo extremamente apertado, mas que privilégio, viu? Privilégio de verdade estar recebendo o senhor e essas pessoas maravilhosas aí. Pedir só para que vocês possam estar retirando o áudio de vocês, mas eu vou fazer isso, né? Enquanto alguns não estão atendendo. E agradecer a Deus pela vida do senhor, pela sua vida, né? É porque a gente aqui no Nordeste fala todo mundo, com todo mundo de senhor. Não sei quantos de vocês são do Nordeste, mas é um privilégio para a gente tem desenvolvido um trabalho de viabilizar a adoção e a gente convidou o pastor Davi Lago para poder estar falando com a gente e compartilhando desse assunto que é extremamente relevante. Então, pastor, fique à vontade, esse tempo é todo seu, pode se apresentar, pode... Eu duvido que muita gente não conheça o senhor, mas, enfim, faça às vezes aí, todo o tempo é seu. Estou aqui para aprender. Boa noite, querido Davidson. Boa noite, estou vendo alguns amigos aqui, rostos queridos. Estou vendo meu amigo Felipe Chagas, com a camisa do Friends aí, meu irmão amado, o André Guilherme, vi o Guilherme Gazel de Goiânia, eu enviei também o convite, Grace Kelly, muitos amigos. O pessoal que estiver chegando, só deixar no mute aí para facilitar a nossa conversa. Eu recebi esse convite, o objetivo é uma conversa objetiva aqui com o nosso querido Davidson Oliveira, que está liderando um projeto novo, uma iniciativa muito bonita, Somos Todos Adotados, que tem como principal objetivo conscientizar os nossos irmãos em Cristo, na igreja, da importância da prática da adoção e abordando isso de diversas maneiras, não apenas com a questão teológica, não apenas com a questão prática, pessoas que adotaram, que vivenciaram essa experiência da adoção, não apenas na questão da espiritualidade, afinal de contas, quantas pessoas às vezes não vão adotar, não foram adotadas, mas carecem emocionalmente da paternidade, carecem da questão filial, dos pais, mágoas. Então, é uma abordagem multissetorial da adoção, mas visando, repito, não é, Davidson? Conscientizar a igreja a praticar. E aí eu recebi esse convite hoje, eu estou muito honrado, outras pessoas participaram aqui já, vocês podem conferir depois nos canais do Somos Todos Adotados. O pastor Paulo Júnior, de Goiânia, teve uma conversa maravilhosa aqui com o Davidson. A Jaqueline Hayashi, né, também teve uma. Depois o Davidson pode falar, aqueles que já conversaram, que vão conversar, mas o nosso objetivo aqui é enfatizar essa questão da justiça, do testemunho geral da igreja na sociedade. Eu queria revisar com vocês 5 grandes objetivos da igreja conforme o Novo Testamento. 5 grandes objetivos. Eu gosto muito da maneira como o teólogo Wayne Grudem sistematiza esses 5 objetivos da igreja. Ele coloca os objetivos da igreja em relação a ela própria, os objetivos da igreja em relação à sociedade e os objetivos da igreja em relação a Deus. Então, o objetivo da igreja a ela própria é, primeiro, a comunhão. Nós somos um corpo, nós somos uma família espiritual. Nós somos ovelhas do mesmo aprisco, nós somos membros do mesmo corpo, irmãos da mesma família, pedras do mesmo edifício. Então é aquela palavra grega que se repete no Novo Testamento, koinonia, é a dimensão da comunhão. É um dos objetivos da igreja com relação a ela própria. O segundo objetivo da igreja com relação a ela própria é a didaclesia, o ensino, o discipulado. O Novo Testamento mostra que nós devemos ensinar uns aos outros, discipular uns aos outros, fazer discípulos de todas as nações. Então, lá em Efésios está escrito que Deus derrama dons na igreja para edificação do corpo. Então, um edifica o outro, um compartilha
o que recebeu de Deus com o outro. Então, o segundo objetivo da igreja com relação a ela própria é o discipulado, a edificação. Mas tem agora os objetivos da igreja com relação à sociedade. E aí, então, vem uma terceira missão da igreja. Em relação à sociedade, a igreja tem o dever, primeiro, do querigma, do anúncio, da pregação do evangelho, do anúncio das boas novas, que Jesus Cristo veio ao mundo dar a sua vida em meu e em seu favor. Ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. A boa nova. Deus não nos abandonou, Deus nos ama. Então a igreja tem o dever de anunciar o evangelho, pregar a palavra. Aprove a Deus salvar através da loucura da pregação, é o que diz a palavra. Então a igreja ela tem que pregar, ela tem que testemunhar. Está aí meu amigo missionário Felipe Chagas, tem um livro maravilhoso só sobre isso, As Crônicas de um Missionário, o Diário de um Missionário. Em quarto lugar, a igreja tem a tarefa de praticar a misericórdia. É aquela palavra diaconia, serviço. Várias vezes no Novo Testamento, a igreja é chamada com sua tarefa diaconal. Jesus que falou no lava-pés, olha, eu estou lavando os pés para vocês fazerem como eu estou fazendo. Sigam o meu exemplo. Eu que sou líder, estou fazendo isso, então quanto mais vocês que são os meus aprendizes, vocês têm que seguir o meu exemplo. Jesus diz explicitamente para seguirmos o exemplo do lava-pés, ou seja, do serviço ao próximo, de lavar os pés. Então a igreja tem uma dimensão de misericórdia, da diaconia. E aí tem em relação a Deus, que é glorificá-lo, que é adorá-lo, que é o objetivo dos objetivos. É o objetivo que não depende de nenhum outro. Porque a nossa comunhão é para a glória de Deus. O discipulado é para a glória de Deus. Pregar a palavra é para a glória de Deus. E praticar a misericórdia, praticar a generosidade, a diaconia, o serviço, é para a glória de Deus. E a glória de Deus é o objetivo final. Isso é bíblico. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Está aí o livro O Missionário e Suas Missões, do Felipe Chagas. Quem estiver olhando aí, recomendadíssimo. Mas, queridos, veja que maravilha, então. Eu queria conversar, especialmente, então, conectando essas duas dimensões da tarefa da igreja. Nessas 5 tarefas, eu queria destacar 2 aqui, que tem muito a ver com a adoção. Aliás, a adoção, a prática da adoção tem a ver com as 5 tarefas da igreja. Ela tem a ver com a nossa comunhão, né? Inclusive, quantos pastores são chamados, às vezes, de pai pela ovelha? Porque ele cumpre uma função, um casal de pastor ali, eles cumprem na vida de muitas pessoas, literalmente, o papel de um pai. Coisas que, às vezes, um órfão, alguém órfão de pai, de mãe, ela encontra na figura pastoral uma figura paterna. Isso é muito comum, até tem aquela expressão, né? Ah, meu pastor. Quantos já falaram isso para um pastor vocacionado? É a dimensão da comunhão. Essa dimensão aparece em 1 Timóteo, quando Paulo explica assim para o jovem Timóteo: Timóteo, trate todos da igreja, Timóteo é um pastor, trate todos da igreja como se fossem sua própria família. Repreenda os mais velhos como se fosse seu pai. Fale com os da sua idade como se fossem seus irmãos. E com as moças como se fossem suas irmãs com toda pureza. Então, primeiro, a prática da adoção, ela tem a ver com a comunhão da igreja. Ela tem a ver com o discipulado. Tá funcionando o áudio aí? Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um joinha aí. Tá ouvindo, André? Então, pronto. Que a irmã Maria está com dificuldade, só para eu saber. Ela tem a ver com o discipulado. Ela tem a ver com a dimensão da pregação do evangelho. Mas eu quero enfatizar essas 2 outras dimensões. A dimensão da diaconia, da misericórdia,
e a dimensão da glória de Deus. Eu queria pegar, estão entendendo, gente? Eu queria pegar esses dois objetivos da igreja. Eu estou usando aqui, para quem perguntou o livro, é o teólogo Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Ele é um dos que sistematiza os objetivos da igreja dessa maneira. Mas o pastor Rick Warren também, ele faz essa sistematização, ele fala dos 5 propósitos. Os pais da igreja também usavam as 5 palavras em grego, né? Diaconia, didaclesia, koinonia, o querigma e a liturgia como modos de dizer a mesma coisa. Mas eu queria enfatizar, então, essas duas dimensões. Queridos, nós precisamos entender isso, que quando a igreja cumpre aquilo que a Bíblia orienta, de acolher os vulneráveis, de não explorar as pessoas, mas acolher a viúva e o órfão, essas categorias claras no Antigo e no Novo Testamento, do desamparado, daquele que não tem como se defender, daquele que às vezes já foi explorado por tantas pessoas. Então a igreja é enviada a esses, ela é enviada a essas pessoas, a esses órfãos. Aqui no nosso caso específico, então, o órfão, aquele que está desamparado. Ela é enviada como um sinal de Deus, da misericórdia de Deus, para acolher essas pessoas, para amar essas pessoas, para estruturar essas pessoas. Eu queria colocar, então, alguns princípios bíblicos que também precisam ser levados em consideração. Para você, às vezes, você tem que ser curado da síndrome de salvador do mundo, que é também tentar resolver tudo sozinho. A Bíblia não chamou você para ser salvador. Jesus Cristo é o salvador do mundo. Mas todos nós somos chamados a manifestar o amor de Deus aos vulneráveis. Então, nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que amar e estruturar a nossa própria família, amar a nossa própria esposa, amar o próprio marido, amar os próprios filhos. Em Timóteo está escrito assim: Timóteo, cuida da própria vida e da doutrina, e porque perseverando nesses deveres, você vai salvar você e os que te ouvem. Se você às vezes não é uma pessoa que não cuida de você e quer dar um passo maior que a perna, Paulo diz assim para Timóteo: olha, aquele que não cuida dos da sua própria casa negou a fé e é pior do que um descrente. Então a Bíblia coloca de um modo direto a responsabilidade de amarmos a nossa família, de cuidarmos da nossa família. Então, tem pessoas que são recém-casadas, tem pessoas que estão, às vezes, numa fase com os filhos pequenos, filhos biológicos. Então é entender, há tempo para tudo, conforme Eclesiastes 3. A Bíblia fala também: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então é claro que a Bíblia coloca critérios, padrões, mas Jesus, ele foi direto. Jesus, ele foi explícito. Ele nos enviou para cuidar dos vulneráveis, e a parábola do bom samaritano tira a desculpa de todo mundo. Porque Jesus, ele coloca um novo princípio na história da ética, que o próximo é qualquer um que se tornar próximo, é qualquer um que atravessar pelo meu caminho. Eu devo amor, eu devo respeito a essa pessoa. E Jesus, ele vai dizer assim: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava preso e me visitaste. Então, nós cristãos vemos na pessoa não apenas a imago Dei, a imagem de Deus, mas a imagem de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 25, ele se associou a essas pessoas que sofrem, a essas pessoas vulneráveis. E no seu tempo, Jesus, ele enfrentou fariseus, ele enfrentou os líderes religiosos da época, que exploravam a casa das viúvas. Olha que coisa terrível. Enquanto Jesus estava chamando as pessoas para servir o próximo, havia uma cultura de exploração das viúvas. Jesus, ele fala que os fariseus, eles devastavam as casas das viúvas e faziam orações para disfarçar, para maquiar a má índole deles. Então, queridos, eu fico muito feliz com iniciativas como essa, que Deus tem usado a vida do Davidson Oliveira com muita autoridade para conscientizar a igreja, para despertar a igreja, para trazer isso para a nossa agenda, trazer isso para a nossa pauta, porque faz parte de sermos cristãos. Cada um
com o dom que recebeu de Deus, cada um da maneira que está caminhando com Deus, e aí isso tudo se conecta ao segundo objetivo, é a glória de Deus, né? Eu queria citar, então, é uma prática que mostra a misericórdia da igreja à sociedade e glorifica o nome de Deus. Porque Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então foi Jesus que conectou as duas dimensões na vida do discípulo. Quando nós praticamos essas boas obras de misericórdia, salgamos, iluminamos, nós rendemos glória a Deus. As pessoas olham e falam: olha o Deus que eles servem, olha como que eles se comportam, olha como eles se interessam, olha como o coração deles é um coração aberto. Eu queria caminhar para o fechamento aqui dessa fala, então, abrir aí para quem quiser falar alguma coisa, devolver a palavra para o querido Davidson, falar também um pouco sobre o projeto dele, mas lembrando isso, a Bíblia fala muito sobre adoção, muito sobre adoção. Tem a história desde lá no Antigo Testamento, né, Moisés na corte do faraó, né, ali existe uma figura da adoção ali, ele entra, ele tem um favor de Deus ali na corte do Egito, e tantas outras histórias, como a própria Rainha Esther, adotada por Mordecai, e tantas outras histórias no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, esse conceito, então, ele explode, né? Na teologia cristã, somos todos adotados. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. É uma das palavras, é um dos termos teológicos mais importantes, né? Que ajudam a retratar o que significa ser alguém salvo. É alguém justificado, é alguém convertido, é alguém que vai ser santificado, e uma das palavras é alguém adotado. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Ou seja, mudou o nosso estatuto, mudou o nosso status. Agora nós não somos mais conhecidos de Deus, criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Davidson, e eu passo de volta então a palavra para você. Show, pastor. Não, na verdade, eu queria que o senhor falasse mais e mais, mas assim, só para que a gente pudesse aproveitar esse pouco tempo que nos resta aqui, realmente é um privilégio estar participando desse tempo, né, em que a gente está viabilizando o processo de adoção e também, de certa forma, tentando conscientizar a igreja. Eu tenho entendido e estou indo por essa linha de que a igreja não se envolveu ainda como deveria se envolver, porque ainda não conhece. Então, a gente está fazendo um trabalho de conscientização, né? E graças a Deus, assim, pessoas como o pastor Davi Lago, como outras pessoas que têm levantado, né, essa bandeira e que, de certa forma, tem visibilidade e faz com que essa bandeira também ganhe visibilidade, né? A gente precisa realmente agradecer e louvar a Deus por vocês também se interessarem por isso. Eu sei que talvez o tema ali, paternidade de Deus, justiça, deu uma chamada, não sei quantos... Eita, adoção, o que é que... Mas, gente, de verdade, é inevitável. Inevitável que a gente se envolva, que a gente não se envolva, melhor dizendo, com a viabilização da adoção. Pode ser que você não seja chamado, né, para adotar, efetivamente, como eu e minha esposa, né, nós adotamos um filho recentemente, está há 1 mês e pouco aqui, por adoção necessária, chamada adoção tardia antiga. Ele tem 16 anos e eu tenho 36, minha esposa tem 38, então para todo mundo está sendo uma loucura. Disse, meu Deus, um adolescente, um bebê, tudo. Eu disse, gente, é algo que Deus falou no nosso coração, você obrigatoriamente não precisa estar envolvido nisso, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é de que, de certa forma, ou a gente é resposta, ou a gente é voz. Então, a gente precisa entender. Eu escolhi ser resposta e voz. E aí, eu queria realmente convidar vocês a estar viabilizando esses processos, né? E assim, eu digo a vocês, a experiência... Eu sou pastor há 11 anos, né? Estou pastor, melhor dizendo, há 11 anos. E eu digo a vocês, eu não conhecia Deus como eu tenho conhecido nesse tempo de paternidade. Eu não tinha filhos antes.
Esse é o nosso primeiro filho. E uma das coisas que eu tenho aprendido realmente com esse processo de adoção é essa graça, esse amor de Deus por nós. Uma das coisas, só para testemunhar e passar para você, não sei quanto tempo a gente tem aqui, eu vou ver direitinho, mas que eu fiquei meio receoso de fazer o processo de adoção por ele ser um adolescente, e eu ficava ali meio que brigando, né, em oração, né, tentando negociar com Deus, como creio que a maioria de nós fazemos, né? Não, mas e se fosse um menorzinho e tudo? Deus falando claramente ao meu coração essa missão. E Deus me lembrou de uma coisa. Ele disse, você sabe com quantos anos eu lhe adotei? Eu sei que tem todo o entendimento de que desde a fundação do mundo o Senhor nos predestinou e tudo para adoção, mas quando eu respondi essa resposta foi justamente aos 18 anos. Então, eu fui adotado com maior idade, então nada me impediria de adotar também um adolescente. Não tem idade para ser filho. E depois eu fiquei retrucando, só para que vocês entendam, Deus, mas eu não sei a história, eu não sei o que ele vai fazer. Aí Deus fala no meu coração, e realmente eu não quero espiritualizar tudo, mas foi uma experiência pessoal, de dizer, ok, eu lhe adotei sabendo da história do passado e do que viria depois, da quantidade de casa que eu iria construir longe do Senhor, das coisas, dos equívocos que eu iria ter, e mesmo assim me adotou. Então, a revelação desse amor de Deus por meio da adoção foi maravilhoso. Pastor, o senhor pode falar mais aí para a gente, algo com relação a isso e tudo? Caminhando para os nossos fechamentos, né? O prazo total vai ser 40 minutos. Direto ao ponto. Mas eu quero, nessa fala aqui, agora, cumprimentar meus amigos Fernando, a Lorena Miranda, os amigos que estão aqui. Mas lembrar que esse é o grande diferencial da fé cristã, a prática do amor. E a adoção é uma das maneiras de amar. Nós temos, por exemplo, a história de George Miller, que é chamado, apelidado de o apóstolo da fé. Ele que cria assim, a lógica dos orfanatos modernos em Bristol. É maravilhosa a história de George Miller. Uma das histórias famosas dele é aquela de que faltava comida um dia no orfanato, ele tinha uma palavra no coração dele, que ele nunca deveria pedir recursos, que Deus ele sempre mandaria os recursos, que a função dele era manter o orfanato organizado. E aí um dia acabou a comida. E aí ele estava assim, perguntaram para ele, e aí, agora, acabou a comida, o que faz? Os meninos estão com fome, chegou a hora do almoço. E ele diz, manda eles para o refeitório. E os meninos vão para o refeitório sem ter comida, ele foi ajoelhar, orar, Deus tem misericórdia, e chega alguém e bate na porta com um carregamento de alimentos perecíveis que não chegariam no seu destino. E aí ele fala, olha, muito obrigado, mas eu já estava esperando essa comida, e aquele alimento abastece, então, o orfanato em Bristol do querido irmão George Miller. Esse orfanato está de pé até hoje, atravessou século, ele é Fundação George Miller, hoje em dia. Outro orfanato clássico aí, que está de pé até hoje, mais de 150 anos, é o orfanato fundado pelo pastor Charles Spurgeon, em Londres, no século XIX. Hoje chama Spurgeon Org. É uma organização que até os dias de hoje é referência na Inglaterra, no Reino Unido, na adoção de crianças. Então, olha que bonito. Nós temos tantos exemplos e histórias que inspiram e motivam a nossa fé. E agora chegou a nossa vez, a vez da igreja brasileira contribuir. Eu vi a Orlando, querida irmã Orlando, que está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente aqui, e tantos outros irmãos espalhados ao redor do mundo, mas chegou o momento da igreja brasileira mostrar também. Então, essas novas pautas, violência doméstica, combate à violência doméstica, combate ao racismo, revitalização de praças, o meio ambiente, adoção, ajuda as pessoas famintas e desamparadas. O Brasil é a maior potência agrícola do mundo.
O Brasil é hoje o celeiro de José cheio. O celeiro de José não estava cheio? Não foi assim que o nome dele lá em Gênesis mudou para Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo? Deus não usou ele naquela época? Nós precisamos entender isso. O Brasil, a igreja brasileira, ela está no país que só a China duela com a gente em questão de agricultura. Estou vendo aqui meu querido irmão pastor João, lá de Copacabana. Amo muito o senhor, pastor João. Obrigado por nos acompanhar. Então, chegou a nossa vez agora de contribuir. Chegou a nossa vez agora de participar. E essa é uma das causas, uma das pautas que nós não podemos deixar de qualquer maneira, adotar as crianças. E eu queria enfatizar aqui uma palavra que o Davidson deu. Às vezes você não é alguém que Deus está chamando para adotar alguém. Pelo menos não agora. Às vezes é uma semente no teu coração. Em outro momento Deus vai trabalhar e quem sabe em 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você será usado para adotar alguém. Mas às vezes Deus não vai te usar na adoção propriamente dita, mas como alguém que vai suportar esses orfanatos com recursos, com logística. Alguém perguntou, como que pode participar? Eu vou entregar para o Davidson, no encerramento, falar maneiras práticas de você participar, mas pontuar aqui estudos bíblicos, pregações sobre esse assunto, textos nos boletins, nos sites, nas mídias sociais das igrejas. Passa por um momento de conscientização, passa por um momento de nós vermos que isso é bíblico. Isso é o que Deus espera de nós, não é algo que é inventado, isso não é um enxerto na igreja. Isso faz parte da natureza da própria igreja. O cuidado com os órfãos, com as viúvas e com os vulneráveis. É isso que agrada o Senhor nosso Deus. Queria agradecer os queridos irmãos que receberam aí o convite e aceitaram. E deixar esse convite, podemos marcar outras conversas dessas no futuro, mas deixar, então, aqui o querido Davidson. Fala aí, Davidson, como que as pessoas podem participar? Tem muitos amigos meus participando aqui. Apresenta aí o projeto, os próximos passos e Deus abençoe. Aí, no final, eu faço uma oração. Amém. Obrigado, pastor. Então, rapidamente, gente, só para que a gente não prolongue, é muito simples. Nesse primeiro momento, a gente está nesse processo de viabilizar a informação, promover reflexão. Então, a gente não está pedindo 10 centavos a ninguém, a gente está pedindo para que as pessoas compartilhem, que as pessoas reflitam sobre, e a gente está disponibilizando o material que essa semana já vai estar saindo para que, como o pastor falou, você possa falar na igreja, possa disponibilizar nos grupos de WhatsApp e tudo, e a gente vai fazer um material que não divulgue, por exemplo, o nosso canal, fazer um material que seja para a igreja, para que não seja algo relacionado à promoção ou gere outro tipo de interpretação. O que a gente quer é fazer com que as pessoas pensem sobre isso. Pensem se vão se colocar no processo de viabilização, na questão de repassar, ou se vão efetivamente conhecer por questões de apadrinhamento, e não é com a gente, apadrinhamento com alguns orfanatos que existem na sua própria cidade. Não sei quantos vocês sabem, mas só para que você tenha ideia, 80% das crianças e adolescentes que estão nos orfanatos hoje, eles não estão disponíveis para adoção. Eles estão esperando a destituição familiar ou não, para que eles possam entrar no processo de adoção. E o processo de adoção em si não tem acontecido, a conta não fecha no Brasil, porque as pessoas, e aí eu não quero chegar e dizer que elas estão equivocadas, mas as pessoas idealizaram a adoção como realmente o filho que faltou, alguma coisa que não é efetivamente a adoção, né? Não só o filho que faltou, mas outras coisas também. Então, o que acontece? Existe muita gente para ser adotada, né? Mas o número de gente para adotar é muito maior. Então, rapidinho, já isso
seria resolvido. Só que o grande problema é que, enquanto as pessoas querem crianças brancas, enquanto as pessoas querem crianças até 1 ano no máximo, bebês e tudo, isso não acontece porque eles estão esperando a destituição familiar. Às vezes tem um tempo, então segue um processo e tudo que é realmente aceitável dentro da justiça, é extremamente necessário, inclusive, para a proteção da criança também e do adolescente, para que reestruture a família biológica. Mas, efetivamente, o que você pode fazer, só para que você possa entender, né, nesse primeiro momento, realmente estar junto com a gente, viabilizando as informações e orando sobre. Eu não sei quem é que está com... Tirei aqui. Então, viabilizando e falando sobre. Né? Falando sobre adoção, pesquisando sobre... se puder, indica lá o canal. Tem outros canais que a gente pode indicar. Tem o Jornada da Adoção, que é do Ministério Zion. Tem algumas igrejas que, graças a Deus, já atenderam essa necessidade, já estão falando sobre. Então, gente, só para que vocês tenham ideia, isso eu quero realmente... Vou deixar 5 minutinhos para o pastor, então em 1 minuto e meio eu vou falar. O que mais tem me chocado, e aí com todo o respeito eu estou falando e entendo, não é uma questão de discussão de entendimento de valor, falta de valor, mas só para que vocês entendam a realidade, eu vou falar da realidade. A gente está participando de grupos, né, pós-adoção, eu e minha esposa, como a gente participou de grupos pré-adoção. Para que vocês entendam, tinha mais ou menos umas 40 a 50 pessoas nesses grupos. Tinha 2 casais do que se chama família tradicional, né? No caso, homem e mulher, né? Do que se chama família tradicional. Então, todos os outros casais ou eram casais homossexuais ou era família monoparental. E que tem amor para dar, e isso eu não duvido, isso não é a questão, tem muito amor para dar mesmo, mas eu entendo também que, como cristãos, a gente precisa discernir, entender que isso não é só uma questão de adoção, e sim uma luta por destinos, uma luta de que precisamos nos engajar como cristãos e lutar por destinos de pessoas que podem ser influenciados por aquilo que a gente tem sido influenciado, que é justamente o Evangelho, que tem renovado a nossa mente dia a dia, e que vão dar oportunidade para que eles possam ter vida e vida plena, e não apenas vida. Eles não precisam apenas de família, eles precisam de Cristo. E nós temos Cristo, e também temos uma família. Amém? Pode falar. 5 minutinhos, pastor. Estou vendo aqui no relógio. Amém. Obrigado, Davidson. Então, agradecer mais uma vez o convite, os amigos, o Guto de Campinas que entrou agora também, muitos amigos presentes. Obrigado aos que eu estou conhecendo agora também. Doutora Canezin, doutora Claudete Canezin de Londrina falou aqui. Eu gostei dessa fala também da Daniela, né? Ponta Grossa, lá no Paraná. É isso mesmo. Nós temos que ser acolhedores. Está escrito lá em Hebreus, né? Que alguns, por serem hospitaleiros, hospedaram anjos. Sem saber, acolheram anjos. E a hospitalidade é um dom. A hospitalidade é uma das marcas de um filho de Deus. É ter um coração acolhedor, hospitaleiro. Aquilo que nós recebemos do Senhor é aquilo que nós faremos. Nós somos perdoados, nós vamos perdoar. Nós somos acolhidos, nós iremos acolher. Eu quero fazer então uma oração, agradecendo aí o Davidson e a todos que estão aqui presentes. Oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade rica que tivemos, pessoas, ó Deus, irmãos e irmãs, espalhados não só no Brasil, fora também da nossa nação, mas, ó Deus, estivemos juntos aqui, conversando um pouquinho sobre esse tema, às vezes pouco falado, pouco conhecido, como foi pontuado, às vezes cheio de preconceitos em volta, que o teu amor em nós, ó Deus, a tua palavra nos guiem nesse caminho, ó Deus, para que possamos ser suas testemunhas, praticarmos a misericórdia do Senhor e, desse modo, glorificarmos o teu nome neste tempo. Muito obrigado pelo projeto Somos Adotados. Abençoe a vida do Davidson, sua família, todos que estão aqui conosco agora. Que tenhamos, ó Deus, um restante de ano, ó Deus, na tua presença. Dá-nos força, Senhor, esse ano complicado. Mas fortalece, Senhor, os nossos pés, as nossas mãos, os nossos corações no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Obrigado, Davidson. Obrigado também. Só mostrar aqui para vocês, para a gente encerrar, o nosso filhão. Tá aqui, ó, 16 anos. Faz o quê? Um mês que ele tá com a gente. Davi, homem de Deus. Tá bom? Davi, o amado. Davi significa o amado. Davi significa o Eu amado. Xará. Tá falando. Um abração, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.